japonês, ele não era bem um cientista, mas que fez um trabalho que talvez vocês já tenham ouvido falar aí da molécula de água, né? Já ouviram falar desse trabalho? Dr. Masaru Emoto, ele fez o seguinte, ele pegou a água, vocês já ouviram falar, conhecem o Masaru? Ele pegou a água, colocou em frascos e pediu para um grupo de alunos chegar na água e falar palavras e colocar sentimentos naquelas palavras. E depois ele congelou a água e ele observou que aquelas que foram com sentimento de amor, de coisas positivas, a água teve cristais com formatos belos, né? Estéticos. E aqueles que foram com palavras de insulto, palavras ruins, formaram cristais na água com aspecto deformado. O que ele quis provar com isso? Que os nossos sentimentos imprimem na água alguma transformação. Qual que é a inferência que nós temos sobre isso? O ser humano é 70% ou mais de água. Quando você faz isso com alguém e repetidamente você emana algo que não é bom para aquela pessoa, aquilo vai chegar lá. Agora, se você faz isso para você, se você se autopune, por exemplo, com alguma coisa que você fez de errado, você não se perdoa, você fica se punindo diariamente com pensamentos e emoções que não são boas, isso passa para o seu organismo e se torna o quê? Uma química que não é boa. Essa química que não é boa vai trazer toda a formação de doenças. Então as doenças são geradas por pensamentos e sentimentos. E é aí que essas outras medicinas vão trabalhar. E a nossa medicina muitas vezes não consegue alcançar. Ele fez um outro trabalho interessante aqui também que eu achei o resultado legal. É assim, um pote com arroz, 3 potes com arroz, um você falava amor, emanava amor, o outro raiva e o outro nada. E ele mostrou também que o nada, que é assim, deixar a pessoa de lado, não estou nem aí com você, também causa um aspecto ruim. Nesse pote que tinha raiva, criou-se fungos e um monte de coisa ruim, né? Aqui também. Nesse pote não. Então, quer dizer, qual que é o objetivo disso? Imaginar que tudo que a gente pensa, imagine uma pessoa que vive o dia reclamando, xingando todo mundo, reclamando da vida, tudo é ruim, o trabalho é ruim, minha casa não é boa, minha família é péssima. Você imagina o que ela está fazendo para ela mesma. Ela está ocasionando uma química interna totalmente deletéria. Aí ela chega no médico depois e fala: doutor, eu estou com dor de estômago, como que eu faço para resolver? O médico faz uma endoscopia e dá um remédio e resolve mais ou menos. Mas resolveu o problema dela? Onde que está o problema dela? Na raiva que ela tem o dia inteiro, na reclamação, no problema com a família, no problema do trabalho, né? Então, onde são geradas as doenças? É exatamente nisso, e é aí que a gente quer chegar. As doenças, na verdade, e essa é a minha conclusão final, ela é mais um sintoma de algo que não está bem na pessoa. E não é um comprimidinho que vai resolver. Se ela não se transformar, ou se ela não se mudar, ou se ela não entender onde que está a origem da doença, não vai resolver nada. Ela vai continuar fazendo exames, continuar tomando remédio. E muitas vezes o que as pessoas fazem? Elas entregam ao médico, entregam ao outro o poder da sua cura. E na verdade não é. Na verdade, as outras medicinas que a gente está falando de forma muito importante, elas tratam do que? Eu me curar, eu participo da cura, eu sou responsável pela doença e pela cura também. Entenderam? Então essa é a transformação que esse trabalho aqui mostra para a gente bem, né? Existe um psiquiatra americano chamado Dr. Hawkins, que ele criou uma escala de sentimentos.
sentimentos mais com vibrações ou frequências mais baixas estão aqui embaixo: vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva. A partir daqui são sentimentos melhores, né? De paz, de aceitação, de boa vontade. Então ele colocou numa tabela uma frequência de cada um dos sentimentos. Quer dizer, aquela pessoa, como eu falei para vocês, que reclama demais, ou que se sente envergonhada, se sente que não merece nada, né? Baixa autoestima o tempo todo, são pessoas que têm uma grande tendência de ir minando o seu organismo físico e energético, né? Criando doenças. Está aqui o Dr. Hawkins, né? Ele dizia o seguinte: embora 15% de toda a população do mundo esteja acima do nível de uma frequência maior, né, de consciência, a força coletiva desses 15% tem o peso para contrabalancear a negatividade dos 85%. Então, assim, sentimentos com uma boa frequência, bons sentimentos, são muito mais fortes do que os outros, né? Então, talvez uma parte pequena da população que tem esses sentimentos melhores aí consegue contrabalancear o restante. Esse livro eu coloquei lá na bibliografia nossa, é um livro excelente, vale a pena vocês lerem, e é um biólogo que eu admiro muito, né? Porque ele, através de todo o conhecimento da biologia, ele vai provando, e chega no último capítulo e ele fala: não tem como não ter ideia que o mundo está ligado à espiritualidade. Ele vai mostrando e quebrando todos os conceitos que a gente tem. O primeiro conceito que a gente tem, que considero ainda muito forte, que a gente deve estar errado, né, na verdade, é de que a genética ela é dominante sobre nós. Então, a genética, com essa nova ciência chamada epigenética, ela prova que o meio ambiente é importante. Não é porque você nasceu com aqueles genes que você vai ter aquela doença obrigatoriamente. Então há uma transformação, nós conseguimos transformar a nossa genética. Então, vocês leiam o livro, vocês vão entender isso. E ele fala sobre a evolução das espécies, das novas teorias aí, mostrando que não é bem como a ciência e a nossa medicina atual vê. A nossa medicina fala assim: ó, tem um gene e tal, não tem jeito, vai ter a doença 100% das vezes. Não é verdade, tá? A gente consegue mudar o nosso DNA. Depois tem um conceito bacana também, que vai de encontro com essas novas medicinas, que é o conceito de campo genético ou campo mórfico genético, que é o conceito de que cada espécie tem um campo energético de conhecimento e aquela espécie divide aquele campo. Então, quando a espécie ela vai se melhorando, o conhecimento de um vai passando para outro. Então, por exemplo, isso se vê muito nas formigas que montam os seus ninhos e tudo, os seus caminhos, né? Que uma vai ensinando para a outra e forma-se um conhecimento. Então, isso aqui é para mostrar o que para a gente? Que nós não somos pessoas isoladas no mundo, né? O que a nossa espécie faz atinge cada um de nós. Então, a gente se melhorar como ser humano individualmente não tem sentido, né? Nós temos que pensar no coletivo. A noção da espiritualidade está ligada à noção da coletividade, da espécie toda humana. Então, como que nós podemos tratar isso? Nós podemos fazer tratamentos, por exemplo, na constelação familiar, que lida com o campo familiar, que cada família tem o seu campo também. Então, famílias que vivem naquela mesma, muitas vezes, dificuldade em algum aspecto, ela vai gerando nos seus filhos a mesma dificuldade. Digamos uma família de pessoas que não souberam utilizar bem o dinheiro, né? Gastaram dinheiro, foram agressivos e tudo, vai gerando um campo nessa família. E você querer sair disso nem sempre é muito fácil. Você precisa tentar retornar e entender o campo da sua família para tentar quebrar esses aspectos. A constelação familiar foi descrita por Bert Hellinger, que é um alemão que fez
excelente trabalho aí, mostrando que a gente, por exemplo, tenta imitar o que os nossos pais são. Então, por exemplo, doenças que os nossos pais têm, muitas vezes não são genéticas. A gente quer imitar o nosso pai, porque isso faz você se sentir parte de uma família. Erros que os nossos pais cometeram, né? Por exemplo, pai muito castrador e tudo, muitas vezes você reproduz também. Por quê? Porque você quer ser igual a ele, você quer fazer parte da família, mesmo sendo errado na sua consciência e você não concordando com o seu pai, você quer imitar o seu pai porque você quer fazer parte daquela família. Eu faço parte desse campo. E a constelação familiar, vocês vão ter aula sobre isso, ela trata exatamente isso. Ela coloca você diante do seu pai, diante da sua mãe, e esse campo é entendido e muitas vezes é quebrado. Você deixa de repetir coisas que não são boas, né? Que você quer mudar na sua vida. Isso a medicina não faz, entendeu? É uma outra medicina, por isso que eu falo para vocês que é interessante da gente procurar outros aspectos. Aqui, outra coisa que a gente percebe muito e que falta, que a gente aconteceu com esse avanço da nossa civilização, é perder a conexão com a natureza, com o meio ambiente. Hoje, cada vez mais, a gente fica só no celular, nas telas aí de eletrônicos, e a gente perdeu a conexão. E essa conexão faz falta para a gente. Então, buscar a natureza, buscar a ancestralidade, isso traz vitalidade para a gente, traz saúde, traz equilíbrio, né? Quem que vai falar isso vai ser na última aula lá, que é uma aula extremamente especial para mim, que é sobre xamanismo e sobre medicinas da floresta, que vem aqui uma pessoa extremamente especial para falar com vocês, que é a Shirlene. Depois vocês vão ver o curso, o cronograma todo aí, mas eu quero que o dia que ela vem aqui trazer bastante gente, porque ela é uma pessoa muito importante nessa área do xamanismo, das medicinas da floresta. Ela trata pacientes e é uma pessoa que vocês vão ver excepcional. Então, e outra, uma coisa que se fala muito hoje é o efeito placebo. Vocês já ouviram falar de efeito placebo? É uma coisa que a medicina sempre desconsiderou, né? Eu fiz um trabalho lá, eu dei um medicamento para um grupo de pacientes e dei placebo para o outro. O que é placebo? Placebo é uma pílula com farinha ou com açúcar. Então, o paciente que estava tomando o medicamento que eu estou testando, ele 50% ficou bom. Agora, aqueles que estavam tomando placebo também, 50% ficou bom. Né? E a gente desconsiderava, efeito placebo não quer dizer nada, mas hoje não, a gente está pensando o contrário. Como que aquele que estava tomando uma pílula de açúcar ficou bom? Porque ele acreditou no tratamento que ele estava fazendo, ele acreditou que aquele remédio que ele estava tomando ia conseguir tratar ele. Então lá existe um fator especial. O efeito placebo é algo importante. Ele conseguiu se melhorar tomando algo que não tem nenhum agente, né? Então hoje se fala muito do efeito placebo, ou seja, o placebo é a pessoa, é você se transformar, é você querer se curar. Aí é o efeito placebo, né? E a gente tem dentro da própria medicina ou da psicologia um estudo que é das doenças psicossomáticas. Tem um livro muito interessante, pega um nome sugestivo, né? Diga-me onde dói, que eu te direi por quê. Diz, por exemplo, eu tenho problema na coluna. O que quer dizer isso? Você carrega muito peso, você carrega a sua família, você é controlador, então você normalmente tem problemas na coluna. Eu tenho problemas no joelho, meu joelho costuma dar dor e tal. Normalmente é questões de orgulho, né? A pessoa não é flexível, não consegue dobrar, não consegue pedir perdão, tem algo a pedir perdão. Então, as doenças psicossomáticas são outro ramo também. E aí, um determinado dia, eu sentei e fiquei pensando assim: as doenças são ruins sempre? As doenças têm funções, nem sempre tão ruins quanto a gente imagina. A gente sempre acha que doença é péssimo, né? Aí eu comecei a fazer uma série de questionamentos e fui colocando aqui. Se vocês tiverem algum também que vocês queiram adicionar aqui. Então, quais são os motivos que eu pensei e listei de doenças? Para limpar, né, o nosso organismo em alguns aspectos. Tem momentos que a gente precisa se limpar, né?
passar um período para se limpar. Algumas vezes você tem doenças para se punir. Você, ao invés de se perdoar, você se pune através de uma doença que é algo inconsciente, né? Outra, para receber afeto, porque a gente aprendeu quando criança, quando você fica doente, a mãe faz a sopinha, você não vai na escola, você pode assistir desenho na televisão, você ganha chocolate. Então a gente trouxe isso para a gente. Nós trazemos todos os nossos programas de formação mental, continuam aqui na gente, mesmo aqueles que a gente adquiriu quando tinha 4 ou 3 anos de idade. Então, às vezes, você está sentindo que ninguém te dá afeto, então vou ficar doente. Pronto, resolveu, né? Para parar a nossa rotina também. A gente tinha na faculdade, não sei se vocês já ouviram esse termo, a gente falava que a pessoa quebrou a mão quando ela faltava no plantão, né? E o cara quebrou a mão. Mas o que quer dizer isso? Tem gente que às vezes está numa rotina que, se não quebrar a perna ou não quebrar o braço, ela não vai parar de trabalhar. Então, alguma coisa precisa acontecer para ela parar de trabalhar ou para parar de fazer aquilo que ela está fazendo. E inconscientemente, às vezes, ela se machuca ou fica doente, né? Então, a doença serve também para várias coisas aqui, né? Para dar alarme de algo que não está bom na sua vida. Quantas vezes eu atendo pacientes e, quando eu começo a entrar nas questões, mas mudou alguma coisa na sua vida? O que está acontecendo na sua vida? Ah, meu trabalho não está legal. Então você vê que a pessoa não está bem no trabalho, ou não está bem no relacionamento, e ela tem que arranjar alguma coisa para... Acorda, muda a sua vida, né? Então sai daí do que você está fazendo, faz algo diferente, porque senão você não vai melhorar, né? Para nos acordar, nos despertar da mesma forma, talvez seja o mesmo, né? Mais algumas ainda, para nos tornar heróis. Tem situações onde a pessoa tem um tumor e se trata e fica bom, então ela passa a ser, nossa, eu sou forte mesmo, né? Eu consegui vencer. Não é algum aspecto desse. Para testar nossa resiliência, nossa resistência, para expressar nossos sentimentos escondidos, para dar um grito das emoções presas, para reflexão, para mudar nossa vida, mudar nossos hábitos. Essa aqui, mais recentemente, eu descobri um paciente que fez isso, a família toda desmantelada, separada, e ele ficou doente. E ele falou para mim assim: olha, eu fiquei feliz porque a minha família se uniu depois que eu fiquei doente. Aí eu falei, tá vendo? A doença trouxe a família de volta, né? Para sairmos do automatismo do dia a dia, que a gente não está fazendo nada, não pensa em nada e só está no automatismo. E para nos reconectar com a nossa espiritualidade, que é a última coisa que eu considero aí. Então, às vezes, precisa de uma doença para mexer com as nossas emoções mais profundas lá, e às vezes essa emoção está lá dentro tão escondida que ela está gritando para você: ó, eu estou aqui. E a doença, ela funciona nesse aspecto como um alarme. Não adianta você apagar a lâmpadazinha do alarme, né? O alarme foi disparado por algum motivo. Você tem que ir lá entender qual é esse motivo. No livro do Bruce Lipton, ele fala isso, que é como você querer só desligar a lâmpada do alarme, né? O alarme, a luz acendeu e aí você desliga a lâmpada. Não adianta nada. Por que acendeu a luz? Você tem que descobrir isso, né? Finalizando já, então, na verdade, hoje, naturalmente, e eu penso isso também, a doença, ela é um sintoma, ela não é, na verdade, o algo mais importante. Você está tratando, a doença em si, ela vem de algo, vem de algum aspecto que tem que ser tratado. Então, se você não for lá na raiz, se você não for nos sentimentos, nas crenças limitantes, nas emoções, no perdão que você não pediu, no abuso sofrido na infância, nas situações que você passou com a sua família. Então, existem várias situações. Quando se faz isso na psiquiatria ou na psicologia, quando você coloca alguém sob hipnose, muitas vezes você consegue tirar
lá de dentro, né? E já aconteceu situações onde você vai regredindo a pessoa na hipnose, e nós vamos ter uma aula aqui com o Jorge, que é um colega meu excelente também, e vai ser uma aula muito boa, onde você vai regredindo, e você fala para a pessoa, bom, tá, você é obesa, você tem uma obesidade mórbida, em que momento da sua vida você adquiriu isso? Aí a pessoa volta numa outra vida. E o terapeuta fala, ué, o que é isso? Uma vida onde ela não conseguia comer, onde ela passou presa, passou fome, foi presa em algum lugar, né? Morreu de fome, entendeu? Então aí começou a se estudar o quê? A regressão e terapia a vidas passadas, né? Então os terapeutas se surpreenderam com situações assim. Por exemplo, uma pessoa que tem asma, tem sufocamento, vai buscar na infância e não acha nada, regride e fala, bom, em que momento você começou a sentir isso? Aí descobre uma vida onde morreu enforcada, onde morreu afogada. Então aí abre-se um outro espaço, né, para discussão. Mas na terapia funciona, você vai lá, chega com a pessoa até aquele ponto, consegue trabalhar aquele aspecto da vida dela e ela cura a asma, cura uma série de situações assim. Então nós vamos ter uma aula sobre terapia de vidas passadas com o Jorge. E finalmente lembrar que tudo isso é para fazer com que a gente assuma a